Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Virem comigo, se faz favor, voltem aqui a esta página de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, estou a começar, a ler do versículo 13, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos de obediência. Queridos irmãos, precisamos ser filhos de obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos vós mesmos, em tudo o que fazem. O que precisamos de fazer para sermos santos? É importante que reconheçamos que os seres humanos não podem declarar algo como santo. Por exemplo, o sábado foi declarado ou foi santificado à criação, como lê em Gênesis capítulo 2, versículo 3. E depois tem a história de como Moisés se aproximou e viu aquela sarça ardente, em Êxodos capítulo 3, versículo 5, e se aproximou dela e Deus disse: tira os sapatos, porque esse chão é santo. É Deus que faz coisas e pessoas santas. Então, o que é ser santo? Santo é ser separado, é ser posto de lado de uma maneira diferente do mundo. Por exemplo, as carnes limpas são diferentes, porque o mundão come carnes impuras. E isso é simbolismo de como temos que viver uma vida diferente. E essa santificação, ou essa santidão, é a própria natureza de Deus, em que Deus se põe Ele próprio dentro de nós. Por isso, só Deus pode fazer algo santo, ou só Deus nos pode fazer santos. Como é que Deus nos põe separados para ser santos? Porquê? Porque estamos a ser santificados, separados para os propósitos dele, para a meta, para os objetivos dele. Ora, visto que só Deus que nos faz santos, então isso quer dizer que não precisamos de fazer nada? Não. Precisamos fazer a nossa parte. Então, como é que o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós nos faz santos? É um sentimento estranho? É uma sensação estranha? Não. E por isso, hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca do que precisamos de fazer para sermos santos. Continuando a ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, acabamos de ler no versículo 15, que diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por isso há algo que precisamos de fazer. Deus é santo, Ele nos chamou, mas nós temos que nos tornar santos. Versículo 16 diz assim: porque escrito está, por exemplo, em Levíticos 11, versículo 44 e 45. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Precisamos de ser santos, como Deus é. E essa santificação, como vamos ver, é através do Espírito Santo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 15 a 18. João capítulo 14, versículo 15 a 18. Jesus Cristo diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E como sabemos, guardamos os mandamentos de Deus e fazemos as coisas que são agradáveis a Deus. Continuando então no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Sim, por Jesus Cristo é o nosso Consolador, mas nos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. Que esteja sempre conosco. Este poder, esta semente, esta mentalidade, este espírito, esta maneira de pensar e de ser, que esteja sempre conosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Queridos irmãos, o Espírito de Deus habita conosco. Jesus Cristo estava a dizer aqui aos apóstolos que estaria com eles quando o recebessem no dia de Pentecostes. Mas, entretanto, diz assim, habita com eles. E por isso, irmãos, mesmo que você não seja batizado, o Espírito Santo de Deus habita consigo, ou pode habitar consigo. Depois do batismo, de receberem pela unção das mãos, receberem a semente do Altíssimo, então estará em vós. Mas mesmo que não sejam batizados, habita convosco. Habita convosco. Por isso vemos aqui 3 coisas. Primeiro, precisamos de guardar os mandamentos de Deus. Segundo, o Consolador estará sempre conosco. Sempre conosco. Nunca nos deixa. E terceiro, é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que habita conosco, mesmo que não estejamos batizados. Então lemos um bocadinho mais aqui em João capítulo 16, versículo 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vos vá. Perdão, convém-vos que eu vá, porque eu não sou, se eu não for o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, não virá para vós. Para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Jesus Cristo morreu, depois de 3 dias e 3 noites, ressuscitou, foi para o céu, e depois de um período de, basicamente, de 50 dias após do simbolismo esquece-me agora a palavra, mas pronto, vocês sabem o que estou a referir o simbolismo do movimento do molho, do movimento do olho. Depois, então, ele mandou o Espírito Santo. E diz no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo. E a tradução de convencerá
não é bem boa, porque em português não há um verbo para fazer convicto. Por isso, uma tradução melhor do grego seria fará você convicto. Infelizmente não há em português um verbo que diz convictará, mas fará você convicto do pecado, da justiça e do juízo. Porque fazer uma pessoa convicta é mais do que simplesmente estar a convencer uma pessoa. É que a pessoa fica dentro mesmo convicta. E diz aqui no versículo 9, continuando a ler, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Tenho muito que vos dizer para vós, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Queridos irmãos, aqui vê-se, uma vez mais, Jesus Cristo enviará o Confortador, o ajudante, este outro Confortador, que é o Espírito Santo de Deus, e que ele nos fará convictos do pecado, da justiça e do juízo. Vai haver um julgamento. Queridos irmãos, então hoje vamos falar, como eu disse, acerca de 3 pontos do que precisamos de fazer para sermos santos. E o primeiro ponto é que precisamos de estar completamente convictos do pecado. Precisamos de estar completamente convictos do pecado. Isto é, precisamos de nos arrepender e de obedecer a Deus. Atos 5:32. Atos 5:32. Lê-se aí que Deus dá o Espírito àqueles que o obedecem. Atos 5:32. Diz assim, Deus, porém, 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nós somos testemunhas e também o Espírito Santo. O Espírito de Deus. A maneira de Deus pensar é uma testemunha. É uma testemunha para nós. E esse Espírito, esta maneira de pensar, esta mentalidade, esta vibração, este Espírito, Deus dá ao que lhes obedecem. A obediência a Deus é importante. E por isso temos de ser convictos do pecado e obedecer a Deus. Vejam, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Aqui está a falar, quando houve a rebelião, 1 Samuel 15, versículo 23, de Saul. 1 Samuel 15, versículo 23, diz assim, vocês podem ler o contexto, que é o Saul, que foi dito para fazer uma coisa, foi para exterminar ou destruir um certo povo, e então Saul não fez, e deu desculpas.
E então Samuel disse a Saul, então Deus tem prazer, em versículo 22, porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios. O prazer de Deus é em holocaustos e sacrifícios de bodes e bezerros? Não. Porque o verdadeiro sacrifício para Deus é um sacrifício vivo de obedecermos a Ele. E por isso diz assim: tem, portanto, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. O sacrifício vivente que Deus quer é obedecer à palavra dele. E depois ouçam aqui um ponto extremamente importante. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer tem mais valor do que oferecer sacrifícios. Porque a obediência é um sacrifício vivo, um sacrifício espiritual, tem muito maior valor. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. E vejam a razão aqui que Samuel explica, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de satanismo. Rebelião é como satanismo, é como bruxaria, é coisa pecaminosa. Quando Deus diz façam isto, vocês dizem não vou fazer de maneira diferente, isso é rebelião. E Deus não gosta disso. E a obstinação, a porfia, a teimosia, puxar para fazer o que eu quero fazer, obstinado, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por isso, quando na nossa mente estamos a aceitar rebelião e obstinação e teimosia, estamos a adornar a nossa mente com coisas que atraem espíritos imundos. Queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado com o nosso procedimento, para que o nosso procedimento seja santo. Vejam também em 1 João, capítulo 3, versículo 4 a 9. 1 João, capítulo 3, versículo 4 a 9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, que vive na prática do pecado, não o viu, nem conheceu a Cristo. Filhinhos, crianças, jovens, juventude, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como Jesus Cristo e Deus é justo. Aquele que pratica o pecado, que vive numa maneira de prática de praticar o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo.
Todo aquele que é nascido, isto é, regenerado, da palavra grega gnao, regenerado, de Deus, não vive na prática do pecado, não vive na prática. Pois o que permanece nele, aquele que é regenerado de Deus, o que permanece nele, é a divina semente. A palavra grega, sperma. Esperma. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido, isto é, regenerado. Foi gerado de Deus. Sim, o nascimento final ainda não aconteceu, porque ainda é carne e sangue. Aqueles que são espírito é de espírito, aqueles que são de carne é carne e sangue. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Queridos irmãos, temos que obedecer. E o Espírito de Deus, que Deus dá aos que lhe obedecem, nos faz convictos do pecado e reconhecemos que temos que obedecer a Deus e parar de praticar uma vida pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. A palavra que está aqui falada, o verbo, é guiados. O Espírito de Deus nunca nos possesse. Nunca toma controle da nossa vida. O Espírito de Deus nos guia. Este é o caminho. Siga-me. Veja no versículo 9 também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E vimos que o Espírito de Deus pode habitar convosco, mesmo que não sejam batizados. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é cristão. Embora não estejamos, alguns de nós, vós, não estejam ainda batizados, ainda são guiados. Porque o Espírito de Deus habita convosco. Não em vós, mas convosco. Se vocês obedecem. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6 a 10. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste os porfios, os teimosos, os rebeldes. Mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo. Resisti a estas atitudes de soberba, de teimosia, de rebelião, de paixões carnais.
resistam, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos. Lavem as mãos para não fazer pecados. Purifiquem as mãos. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Não tenham ou duas opiniões. Sejam fixos. Não tenham opinião. Sim, não, mas talvez. Não. Limpai o coração. Não sejam arrogantes. Não sejam altivos. Mas sejam humildes. Afligi-vos. Lamentai. Chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porquê? Porque estão a arrepender dos pecados que fizemos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exultará. Sejam humildes e Ele vos exultará. Queridos irmãos, permitam que Deus vos guie. Mas isso não é rebelião, isso não é teimosia, isso não é ser contumaz, mas sim humilde, submisso a Deus. Isso é o que precisamos de ser. Então Deus o guiará. Deus o ajudará para mudar a sua mente, a sua mentalidade. O Espírito Santo de Deus trabalha conosco, ou está em nós, se já fomos batizados, mas de uma maneira ou de outra, trabalha conosco e nos guia. Trabalha com a nossa consciência. Vejam Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, tenham confiança de entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Orem através do sangue de Jesus e vocês podem entrar no Santo dos Santos. Isto é, estar presentes espiritualmente no trono de Deus, através da sua oração. Como? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne que foi rasgada, como o véu foi rasgado, e consacrou o caminho para nós podermos entrar, que este é um novo e vivo caminho. Não é como no templo, que era simplesmente figurativo, agora é um novo e vivo caminho. E tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso confortador e ajudador e advogado de defesa. Mas precisamos de obedecer, precisamos de mudar, precisamos de ter este sincero coração. Veja aqui no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza da fé. Não é dúvidas, não é com medo, é com certeza, com espírito de força e amor e equilíbrio mental, uma mente sã. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Tendo o coração purificado da má consciência. Esta consciência dos pecados do passado é purificada, é feita limpa.
e lavado o corpo com água pura. Água pura. Através do Espírito Santo de Deus e do perdão de Jesus e do perdão de Cristo e o sangue dele. Mas precisamos de nos arrepender. Estamos convictos do pecado. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme. Não é com dúvidas, firme. A confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel, Jesus Cristo é fiel, e Jesus Cristo é mais poderoso do que todos os outros seres que Ele criou. Por isso, guardem firme a confissão da esperança. Confessem. E se você não tem confiança, peça isso a Deus. E tenha fé que Deus vai responder. Muda a sua maneira de viver. João 15, versículo 26. João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus procede de quem? Do Pai. Esse dará testemunho de mim. O Espírito da verdade, que procede do Pai, vai ser uma testemunha que Cristo é Cristo, que Cristo é o Messias, que Cristo é o nosso Salvador, a nossa criação, a nova criação. Vejam também em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 10 a 13. Provérbios 4, versículo 10 a 13. 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Filhos, jovens, criancinhas, juventude, adultos jovens. Todos nós, ao fim de contas, somos jovens comparados com a idade de Deus, digamos assim. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Isto é para o teu bem, para viveres longo. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas de retidão te fiz andar. Deus está a dizer, ouve. Deus está a dizer, através da sabedoria dele, está-nos a dizer, eu te ensinei o caminho da sabedoria, eu te ensinarei as veredas da retidão, te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Andando no caminho certo, não vais cair. Se correres, não tropeçarás. Anda no caminho certo. Deus é fiel. Não está a mentir. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Queridos irmãos, retém a instrução, porque ela é a tua vida. Aqui se vê uma promessa poderosa de Deus. Mas nós temos uma parte nessa promessa. Qual é a parte? De reter a instrução e de não alargar. Reter isto na nossa mente, nos nossos pensamentos, estarmos cheios da palavra de Deus. Conforme nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que reter este ensinamento.
Nós temos de estar convictos do pecado, porque, ao fim de contas, é uma luta contínua. É uma luta contínua que não para. É um conflito. É um conflito que nós temos continuamente com os caminhos errados, com o caminho errado de pensar, ou a maneira errada de pensar, e com a maneira errada de proceder e atuar. Porque existem tentações que nos atraem. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 15 a 16. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andem no Espírito. Andem a seguir a guia do Espírito. Segundo Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 7. Participa dos meus sofrimentos como bons soldados de Jesus Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Temos que lutar como Cristo lutou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Nós temos que obedecer e fazer o que é agradável a Deus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Temos que lutar segundo as regras, segundo as normas, segundo os mandamentos de Deus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que has de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pensa nisto e depois vais entender. Pensa nisto. Temos que despejar, tirar para fora das nossas vidas o pecado. Temos que correr a corrida de acordo com as regras, com as normas. Temos que conformar ao caráter de Jesus Cristo, porque somos, como diz aqui, soldados de Cristo. Quando você está convicto do pecado, você está a crescer em santidade, sendo santo, tornando-se santo como Cristo é, como Deus é. Quando você está a batalhar contra o pecado e permitindo que Deus, através do seu Espírito Santo, governe sobre a sua vida e que você o submeta voluntariamente, resistindo o mal e o maldoso, você está a crescer. Você está a ser santo, como Ele é santo. Esse é o primeiro ponto. O Espírito nos convicta do pecado. O segundo ponto é que o Espírito Santo nos ajuda a vencer e, por isso, nos faz convictos da justiça. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Você tem fraqueza? O Espírito o ajuda.
é o confortador, é o consolador, é a ajuda das nossas fraquezas. Não é para você continuar a ser como é, mas é para você crescer para ser como Jesus Cristo é. Para você pôr o caráter de Jesus Cristo na sua vida. Para você ter frutos de arrependimento. Para você vencer. Mesmo que ainda não esteja batizado, você tem que ter frutos de arrependimento. Vejamos em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, como os espíritos malignos e outros, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Precisamos de vencer e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo, o mundo do diabo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra transformar vem da palavra metamorfose, que é uma mudança, como por exemplo, do lagarto para ficar uma borboleta. É uma metamorfose. E diz aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente de um lagarto para ser uma mente de uma borboleta, digamos assim, em analogia. É mudar completamente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só obedecer a Deus, é fazer o que é agradável a Ele. E o que é agradável a Ele é mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, para renovar a nossa mente, para sermos santos como Ele é santo, para estarmos convictos da justiça. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em Cristo, Cristo está a criar uma nova criatura melhor da criação física. Sim, Cristo é o agente, o representante do Pai que nos criou fisicamente. Ele é o agente, o representante do Pai que está agora a criar para uma criação melhor e nova, uma criação espiritual, para virmos a ser do caráter e da perfeita plenitude de Deus. Por isso estamos em Cristo. Somos uma nova criatura, uma nova criação. Queridos irmãos, isto é um processo de santificação pelo Espírito Santo. Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Somos santificados pelo Espírito Santo. Veja também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, como
pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Espírito é que nos santifica. O Espírito de Deus é que nos santifica. O Espírito de Deus é que faz com que nós tomemos os atributos de santidão, de sermos santos como Deus é. O Espírito de Deus nos guia, não nos força, mas nos guia. E nós temos que tomar esses atributos de Deus, de Jesus Cristo, e vestir-nos do novo homem. E vestirmos-nos do novo homem, como se lê em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a Igreja de Deus, irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Para que todos cheguemos ao conhecimento de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador, para chegarmos ao conhecimento disso. Mas não só isso, chegarmos ao conhecimento e do pleno conhecimento, mas chegarmos à perfeita vulnerabilidade, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para nós pormos essa graça, essa prática. E por isso é que precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento da doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Por isso precisamos de pôr um novo homem. Versículo 22, Efésios 4. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, mas vos renoveis no espírito do vosso entendimento e nos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja no versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando o Espírito vos guia e vos toca e diz, faz isto, façam, porque se não obedecerem a essa guia, isso entristece esse Espírito. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não está neste caminho de se tornar santo como Ele é santo, você não verá o Senhor. Mateus 19, versículo 26. Mateus 19, versículo 26. Mateus 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ser santo é possível com Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Enchem a vossa mente destas coisas positivas, que não há espaço para coisas negativas. A vossa mente precisa estar cheia disto e não vazia, cheia. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Versículo 13. Tudo posso, com a força que Cristo me dá. Tudo posso. Naquele, isto é Cristo, que me fortalece. Tudo posso, naquele que me dá a força, que é Cristo. Tudo é possível. Através de Cristo posso fazer tudo. Na oração modelo, em Mateus 6, versículo 9, diz: santo seja o teu nome. Pensar de Deus primeiro. Encher a nossa mente acerca de Deus. Pedir a Deus pelo pão cotidiano, que é o pão do céu, que é o Espírito Santo de Deus. E pedir a Deus para nos livrar do mal e do maldoso. O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, nos faz convictos da necessidade de sermos justos e nos ajuda a ser justos, a praticar a justiça. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, conforme fazemos a nossa parte, nós estamos a crescer em santidão, estamos a ser santos. E o terceiro ponto é que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ver a verdade. E vendo a verdade, nos faz convictos de entender que, na verdade, há um julgamento. Ao fim de tudo, vai haver. Vamos ter que prestar contas. Todos nós vamos ter que prestar contas. Vai haver um julgamento. João 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Jesus Cristo. Nós somos santificados por Cristo vivendo em nós. Pelo poder do Espírito Santo. Cristo vivendo em nós e o Pai vivendo em nós, porque o Espírito Santo procede do Pai. Para refletirmos a glória de Cristo. O Espírito Santo nos faz convictos com a palavra de Deus, como lemos em João 16, 8, há pouco. A palavra de Deus também nos faz convictos, como lê em Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegar à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para fazer convictos, como devia ser traduzido de maneira mais precisa, para fazer convictos os que contradizem. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus são os dois agentes que nos fazem convictos. Porque ao fim de contas vai haver um julgamento. E vejam em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhe sermos agradáveis. Fazer o que é agradável a Deus. Não é só os mandamentos, é fazer o que é agradável a Deus. Porque importa que todos comparecemos, porque temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo físico. Porque importa que todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Vejam, por exemplo, em João capítulo 5, 21 a 23. João 5, 21 a 23. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai ninguém julga. O Pai ninguém julga. Mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai delegou a responsabilidade de fazer todo o julgamento a Jesus Cristo. A fim de que todos, homens, espíritos e anjos, todos, honrem o Filho do modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Deus confiou todo o julgamento ao Filho, a Jesus Cristo. É o tribunal de Cristo. O grande trono branco. O trono de julgamento de Deus que foi confiado a Cristo. Vejam no versículo 28 e 29 do mesmo capítulo, João 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todas as pessoas, ouvirão a sua voz e serão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, do julgamento. Todos vão ser julgados por Cristo, porque o Pai confiou o julgamento a Cristo. Mas não é só os homens, também os anjos. Segundo Pedro capítulo 2. Segundo Pedro capítulo 2. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tartaru, num local de restrição, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Estão à espera do juízo de Cristo. Vejam em Judas, capítulo 1, só há um capítulo, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, que desobedeceram, saíram da responsabilidade do que deviam ter feito, são desobedientes, são arrogantes, são cobardes. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por isso é que eles tremem. Por isso é que eles tremem, como leem em Tiago, capítulo 2, versículo 4. E vejam em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Deus confiou o juízo a Jesus Cristo e o Jesus Cristo está a confiar a nós. E nós vamos julgar esses espíritos malignos. Quanto mais as coisas desta vida. Está claro? Debaixo de Cristo. Debaixo da autoridade de Cristo. E, queridos irmãos, leiam Mateus 25, 41.
Leiam Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, os demónios. Vejam também Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E como lemos em Mateus 25, 41, é preparado para o diabo, onde já tinha sido lançado não só a besta, como também o falso profeta, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, o Espírito Santo nos faz convictos de que vai haver um julgamento. Por isso precisamos ser santos. Deus nos deu todas as ferramentas que precisamos para vencer e crescer. Porque Deus nos quer na vida eterna. Nos quer no reino de Deus. E mais cedo ou mais tarde você tem que estar convicto. Porque a alternativa é terrível demais para contemplar. O Espírito Santo vai fazer você convicto. E vai fazer a mim convicto. Com a palavra de Deus. Do pecado para obedecermos a Deus. Da justiça para nos ajudar a vencer. E do julgamento. Porque se nós não mudarmos, a verdade é que vai haver um julgamento final. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos, sempre por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, até acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Oro por vós, irmãos, e lhe pedir que transbordes de pleno conhecimento da vontade de Deus, do que é agradável a Deus, do que Ele quer que vocês façam, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para fazerem o que é agradável a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Vejam também no capítulo, continuando a ler, e dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como lemos o primogênito, isto é o primogênito de entre os mortos. Pois nele foram criadas todas as coisas. Por Jesus Cristo tudo foi criado, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Até os anjos foram criados por Jesus Cristo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, Jesus Cristo, e para ele. O Pai confiou isto tudo ao Filho. O Altíssimo confiou isto tudo àquele que era o Verbo, que se despiu desse poder e se fez carne e veio a ser o Filho do homem. Ele é antes de todas as coisas. Nele, Cristo, Filho de Deus, que era o Verbo, tudo subsiste. Tudo. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja de Deus. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, o primeiro que era um homem que veio a ser um ser espiritual, para que em todas as coisas ter a primazia. Veja no capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, maligno, espiritual, maligno, e não segundo Cristo. Porquanto nele, isto em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça, é o cabeça de todo o principado, de todo o poder, de todo o governo, de toda a autoridade. É Cristo. Não há outra autoridade acima dele. Ele, exceto o Pai, está claro. Todos os outros, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não estejam a pensar em coisas negativas, pensai nas coisas positivas, não nas coisas da terra. E por isso diz, despojai-vos deste mundo, desta carne. Ponham um novo homem, como diz no versículo 10, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como diz no versículo 12, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai a vocês. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos irmãos, ponham a mente de Deus. Pensem nas coisas de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. E esta é a maneira como vocês podem ser santos, como Ele é santo.